A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, e o versículo 11, que fala sobre o filho pródigo. Esse texto, ele traz uma realidade muito forte para nós. Esse texto vai trazer uma narrativa sobre o filho mais jovem, mais moço, de um senhor. Ele tinha 2 filhos. Jesus contando esta parábola para ilustrar o reino dos céus, mostrando que às vezes nós estamos junto do Pai, temos amparo, temos abrigo, temos proteção, mas mesmo assim parece que isso não está bom, e o texto vem nos dizer sobre isso. O texto vem dizer que o filho mais moço pediu ao pai a parte da fazenda, pediu a parte do que lhe pertencia, uma herança. Essa herança era dividida no meio familiar, quando se o pai ou a mãe morresse e deixasse. E esse filho traz agora uma palavra ao pai que queria a parte da fazenda, porque já estava cansado de morar ali, cansado de estar naquela situação. Esse texto dá-nos entender isso, porque o filho não demorou muito, pegou a sua parte da fazenda e foi para um lugar longe, para um lugar distante. Você vai encontrar aqui que na casa do pai nunca faltou pão. E o próprio texto diz para nós que na maior situação, ou na melhor situação, ou na pior situação, nunca faltou pão, nunca faltou abrigo, nunca faltou amor, nunca faltou proteção, o carinho, o cuidado com aquele pai. Aquele pai tinha, porque aqui esse texto ele podia trazer qualquer narrativa, mas ele podia trazer qualquer outra palavra no lugar de pai. Um patrão, um centurião, um chefe, várias palavras, mas trouxe a palavra pai. O pai, ele nesse texto dá a entender que o pai, com muito amor, ele entrega a parte da fazenda. Dá a entender que o pai não está preocupado, mas você olha nesse texto que na pior situação do filho, o pai abraça e recebe de volta. Esse filho sai e gasta tudo. Só que lá no mundo, na cidade que ele está, lá no lugar longe, ele gasta todo o seu dinheiro, ele gasta tudo que ele levou de sua casa, a casa de sua casa paterna, ele gasta tudo. Ali ele desperdiça todos os seus bens. A Bíblia não diz para nós quanto tempo isso gastou, quanto tempo isso foi muito que ele gastou ali, foi muito. E daí a própria palavra diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Lembra? Lá na casa do pai tinha, e o pai vai dar um jeito de, mesmo não tendo, o pai vai dar um jeito de
promover a alegria dos filhos em trazer mantimento, em trazer alimento, em trazer o amparo, a proteção, o amor. O pai vai dar um jeito. Enquanto o filho ali está dormindo, o filho está ali brincando, o filho está estudando, o pai está preocupado em manter a água, em manter a luz, em manter o celeiro cheio, em manter o pão de cada dia. E esse texto deixa bem ilustrado isso, que o pai tem em abundância, porque o pai quer ver a alegria dos seus filhos. E esse filho gastou tudo, perdeu tudo, teve que se rebaixar e trabalhar para poder comer o seu alimento. O texto deixa claro isso. E ele vai apacentar porcos. Pela tradição dos judeus é proibido mexer com porcos. E esse menino, esse rapaz, ele começa a lembrar: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá até o jornaleiro, quer dizer, os trabalhadores de meu pai, não tem falta de pão. Então eu vou para lá e nem que eu trabalhe como um jornaleiro, nem que eu trabalhe como um empregado lá da fazenda, mas eu vou voltar. E esse texto deixa claro que todos os prazeres que encontramos e enxergamos lá fora são prazeres momentâneos, porque só dentro da casa do Pai há abundância de pão. E o próprio Jesus deixa claro isso, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia! Quer dizer, ele não está dizendo que nós iremos mordê-lo, ele não está dizendo que nós iremos comer a sua carne, ele está dizendo: comigo vocês não terão falta, comigo vocês não terão necessidade, comigo vocês serão amparados. E essa é a palavra que esse texto deixa claro. São parábolas aqui que são expressada para mostrar para nós que o reino do céu é semelhante. O reino do céu é semelhante a um homem, a um jovem, a um moço que, pegando toda a sua fortuna, pegando tudo que foi lhe dado como dom precioso, tudo que foi lhe dado com bênçãos grandiosas, para levar para um mundo distante e lá desperdiçar. A sua alegria ele desperdiçou lá nos prazeres, os seus dons, os seus talentos, a sua honra, até o anel que ele tinha, ali o anel familiar. Quem estuda a Bíblia sabe disso, que toda a família tinha um anel familiar. Aonde ele chegava com esse anel, chamava de sinete, aonde chegava com esse anel, ele era reconhecido, era uma pessoa de posses, era uma pessoa de bens. Até a comunhão familiar ele perdeu. O texto também deixa claro que ele estava com suas roupas todas rasgadas, ele conseguiu novas vestes para estar enquadrado em uma família. Tem que ter um anel, tem que ter uma aliança. Para estar enquadrado numa família tem que ter uma vestimenta. E o que é essa vestimenta? É a presença de Deus, é a presença do Senhor, é a presença daquele Pai. O texto diz: a presença do Pai traz roupas novas. A presença do Pai traz o anel, comunhão. A presença do Pai, mata-se um cordeiro, um bezerro, uma carne ali é feita para alimentar aquele jovem que estava faminto. Então, quer dizer, a abundância, a alegria, mantimentos, regozijo. Você vai ver que no desfecho desse texto está falando de festa. E é isso que a palavra de Deus deixa claro para nós. Primeiro, nunca abandonar os nossos princípios. Qual é o princípio? O princípio da comunhão, o princípio do amor, o princípio da união, o princípio de estar reunido familiarmente.
Quando nós viramos as costas para os nossos familiares, para a nossa família, nós estamos automaticamente virando as costas para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esse texto deixa claro que quando nós damos ouvidos, atenção para os nossos amiguinhos, para os nossos conhecidinhos, entendeu? Vou colocar tudo no diminutivo aqui para você entender. E não damos atenção às palavras da nossa família, dos nossos familiares, que são palavras para o nosso crescimento. É isso que acontece. Perde tudo, gasta tudo, volta sem anel, sem aliança, volta sem sapato, sem roupa, tudo rasgado e ainda com fome, necessitado. Mas a família, que é esse irmão mais velho, e esse pai está ali com as portas abertas para receber novamente. Você vai prestar atenção que isso acontece em várias famílias. O rapaz ou a moça sai de casa, daí o que acontece? Se separa, dá uma briga ali, cada um vai para o seu lar. O rapaz, ele nunca vai morar sozinho, ele volta para sua família, volta para sua casa paterna, materna, ele volta. E ali o que acontece? O pai e a mãe recebem de volta. E é isso que Deus está falando, que por mais que você erre, você ainda, enquanto tem vida, ainda tem uma oportunidade de levantar-se e se arrepender, porque esse jovem falou, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão. No versículo 18 ele diz, levantar-me-ei, quer dizer que ele estava triste, estava magoado, estava ali, quem sabe, deitado, com fome, cansado, mas ele fala, eu me levantar-me-ei, no versículo 18, irei ter com o meu pai e direi, pai, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava lá na miséria, lá na solidão, pensando qual é a justificativa que ele ia dar, qual é a palavra que ele ia falar, mas não precisou ele falar nada. Quando o pai o viu, abraçou ele gostoso. Sabe que abraçar gostoso é quando recebe aquele abraço que o pai e a mãe chora, porque o filho se arrependeu, porque o filho viu o erro que cometeu. Muitos filhos, acontece isso, xinga os pais, viram as costas para os pais, não liga, não telefona, não olha, não quer saber da família, mas quando estão lá no calabouço, estão endividados, perdeu a casa, perdeu o carro, a esposa não quer saber dele, o esposo não quer saber dela, eles recorrem aos pais, e os pais não perguntam o que aconteceu, o pai simplesmente abraça, chora e recebe eles gostoso. Ali tem uma caminha quentinha, ali tem comida, ali tem chuveirinho para tomar banho, ali tem o amparo, o amor, o carinho e a proteção. O pai nunca expulsou esse filho de casa, o pai nunca falou suma de casa, o pai sempre estava de braços abertos. O filho que virou as costas para o pai e foi embora, foi atrás dos seus amigos, foi atrás da sua mulher, e foi atrás daquele momento que ele achava que era bom, sem consentimento, sem a bênção do pai. E ali agora esse texto mostra para nós que esse filho volta arrependido, triste, mas ali recebe novamente a garantia de que é um filho de Deus. O que esse texto quer nos dizer? Encerrando aqui, esse quer dizer que o Pai nos dá uma nova oportunidade. Jesus Cristo nos deu uma nova oportunidade. E essa oportunidade é hoje. Não sei qual é a situação que você está vivendo. Não sei, mas se levante deste chão agora e volte a servir a Deus. Se levante deste chão agora e volte a adorar a Deus. Você cantava, volte a cantar. Você pregava, volte a pregar. Você participava do louvor, dos momentos de oração, de comunhão com a igreja. Volte hoje enquanto é tempo. O Pai está te esperando para te dar uma nova comunhão, está te esperando
esperando para te dar um novo calçado. Sabe o que é o calçado? O calçado é a preparação. Está pronta para te dar uma nova veste, uma veste que significa santificação, comunhão. Você será um novo homem, agora cheio da presença de Deus. Tá bom? Deus abençoe e que esta palavra fique fixada, firmada no teu coração e que o Espírito Santo fale profundamente contigo. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.